João capítulo 14, versículo 16, a seguir diz: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro advogado, a fim que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós conheceis, porque Ele vive convosco e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Dentro pouco tempo o mundo não me verá mais, entretanto vós me vereis, porque eu vivo e vós da mesma maneira ou da mesma forma vivereis. Naquele dia entendereis que eu estou com o Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, este é o que me ama. E o que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele, ou me manifestarei a ele. Então perguntou-lhe Judas: Senhor, mas por que não te revelarás a nós e ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viveremos, e nós, Jesus dizendo, e nós, eu e meu Pai, veremos até Ele e faremos morada nele. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. A palavra que vós estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Amém, irmãos? Queridos, esta palavra que nós lemos é uma pequena parte do capítulo 14 de João. É uma pequeninha parte, poucos versículos do capítulo 14. Mas esse capítulo 14 está dentro de um contexto muito maior, que abrange do capítulo 13 ao capítulo 17. É um sermão, vários sermãos, várias palavras de Jesus, do capítulo 13 ao capítulo 17 de João. Jesus anunciando a sua glorificação, Jesus anunciando aos discípulos que estava próximo à sua partida, que Jesus ali nesses capítulos do 13 ao 17, Jesus detalha com riquezas por menores como seria a sua partida, como se daria a sua partida. E entre esses detalhes que Jesus estava anunciando, está o versículo que nós lemos, que ele, quando partisse dessa terra, quando ele deixasse os seus discípulos, ele não iria deixar órfão os seus discípulos, ou seja, a igreja não estaria sozinha, mas ele, Jesus, rogaria ao Pai, e o Pai lhe daria outro em seu lugar. Queridos, todos nós, seres humanos, precisamos de companhia, precisamos de segurança. Todos nós, o ser humano por completo, seja ele cristão ou seja ele não cristão. E o homem, quando eu digo homem, eu digo gênero humano, o homem, a mulher, ele tem que ter a segurança em alguma coisa. Mesmo os que não conhecem a Deus, até mesmo os ateus, eles firmam em alguma coisa, eles têm esperança em alguma coisa, eles querem a companhia, eles querem a segurança, a firmeza de que algo está do seu lado, a segurança está do seu lado, seja a segurança econômica, seja a segurança política, seja a segurança de algum Deus que não é o Deus verdadeiro, mas de um outro Deus estranho, ou seja, de uma filosofia de vida. O que importa é que o ser humano, em todos os momentos da sua vida, em todo momento do mundo, o homem e a mulher sempre precisou de segurança. E isso não escapa ao cristão, não escapa. Eu e você também precisamos. Era exatamente o que Jesus gastou esses capítulos para ensinar aos discípulos, do capítulo 13 ao capítulo 17 de João. E nesse pequeno pedaço que nós estamos lendo, que nós lemos, melhor dizendo, Jesus está dizendo para eles, lembram que Jesus estava caminhando com esses 12,
e com outros mais durante 3 anos, ensinando-lhes o Evangelho do Reino, ensinando que Jesus era a promessa de Deus que estava escrito no Antigo Testamento. Eles estavam seguindo, os discípulos, antes de ser chamados por Jesus, seguiam uma religião morta, seguiam uma religião apenas para cumprir tabela. Mas Jesus veio ao mundo, escolhe os seus discípulos, os seus 12 apóstolos, e escolhem tantos outros que também seguiram a Jesus, deixaram toda a sua vida religiosa de lado, e agora chega próximo de Jesus deixar este mundo. E Jesus sabia que eles iam entrar em parafusos. Jesus sabia que quando ele morresse, os seus discípulos iam entrar em parafuso, iam ficar apavorados. E agora o mestre morreu, o que será de nós? O Evangelho de João diz que quando Jesus partiu e ressuscitou, os discípulos estavam num lugar encerrados, com as portas fechadas, com medo dos líderes religiosos da época. Foi quando Jesus entrou no lugar, embora as portas fechadas, disse: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Os discípulos estavam apavorados, Jesus sabendo disso. Então Jesus começa a ensiná-los a esse respeito, a dizer: é necessário que eu morra, é necessário que eu venha aparecer, é necessário que eu sofra, é necessário que eu deixe essa terra, é necessário que eu suba ao Pai para que a obra da salvação seja completa. Aleluia. E Jesus então entra nos textos em que nós lemos sobre segurança, sobre conforto. Jesus diz para eles: eu rogarei ao Pai. Ou seja, quando eu deixar vocês, quando eu deixar essa terra e subir ao céu, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado. Em outras versões está ajudador, em outras está consolador. Mas não importa aqui a palavra, porque dentro da língua grega todas essas palavras estão em consoantes. O Espírito Santo é um ajudador, é o que nos ajuda. O Espírito Santo é o consolador que nos consola. Mas o Espírito Santo também serve como um advogado do cristão, aquele que nos defende, aquele que nos protege. Ok, irmãos? Então, a fim que esse Espírito, que é o advogado, esteja para sempre convosco. E é importante, amados, que Jesus disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro. E esse outro no grego, a palavra lá no grego é elos, que Jesus estava dizendo nesse outro, era uma outra pessoa igual a Jesus, com a mesma essência dele, com o mesmo poder dele. Então Jesus estava dizendo: olha, eu vou enviar outro consolador para vocês, não menor. Não é esse outro consolador, não vai ser um quebra-galho, mas esse outro, dizendo Jesus, vai ser igual a mim, vai ter a minha mesma essência, vai ter o mesmo poder, vai ser como eu tivesse com vocês. Os irmãos me entendem? Então, quantas vezes a gente já se apegou, né? Já se fez essa pergunta, eu quantas e milhares de vezes já fiz: como eu gostaria de ter vivido na época de Jesus, para conhecer Jesus, como era maravilhoso andar com Jesus, eu acho que eu seria outra pessoa. Mas nós esquecemos que quando Jesus partiu ao céu, subiu ao céu, Ele rogou ao Pai, e o Pai nos deu outro Consolador. Esse outro é a mesma essência de Jesus Cristo, irmã Camila, não é outro Deus a não ser o próprio Deus, o Deus triuno, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, nós não andamos com Jesus sobre a terra, mas nós temos o outro, que é o Espírito Santo, a mesma essência do Espírito, o advogado, aquele que está junto de nós, aquele que está para nos ajudar, para nos defender. Amém, queridos? Amém. Amados, essa palavra é para nos encher de graça e de vitória. Amém, Jesus. E a Bíblia diz: a fim que esteja convosco para sempre.
O Espírito Santo não nos abandona, irmãos. Naqueles momentos difíceis, naqueles momentos que a gente entra em furada, sabe, aquele pecado, aquela furada, o advogado é para isso. O que eu contrato um advogado? Quando eu estou em maus lençóis, quando eu estou num momento difícil, seja qual for o momento, eu vou lá e contrato um advogado, esse advogado vai me representar e vai me defender. É exatamente o que Jesus estava dizendo. O Espírito Santo serve para nos consolar. O Espírito Santo, amados, ele serve para nos ajudar, para nos encorajar, para nos aconselhar, para estar perto de nós. Amém. Aleluia. E quando ele está perto? Esteja convosco para sempre. Então, uma coisa nós podemos ter certeza: o Espírito Santo está junto de nós. Amém, Jesus. O Espírito Santo habita dentro de nós. Ele não está ao nosso lado, ele não está à nossa frente, ele não está atrás de nós. O Espírito Santo habita em nós. Amém. Que segurança tremenda! Nós não temos outro. A nossa segurança, como disse, não está em filosofias, a nossa segurança não está em outra coisa, senão na promessa da palavra de Deus, que o Espírito Santo está dentro de nós. Jesus estava dizendo aos seus discípulos: não se preocupem, não se preocupem. Capítulo 14, versículo 1. Não permitais que o vosso coração se preocupem. Credes em Deus, credes também em mim. Amém, amados? Então Jesus está dizendo: vocês não devem se preocupar. Eu estou indo embora, eu estou subindo ao Pai, e isso se faz necessário para que a obra da redenção seja completa. Mas fiquem tranquilos, vocês não serão abandonados. Eu vou rogar ao Pai e Ele vos dará o outro ajudador, o outro consolador, o Espírito da verdade. E este não é um Deus inferior a mim, Ele é a mesma essência minha. Fique tranquilo, Ele estará com vocês, Ele estará dentro de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. E não é por um momentinho, não é nos momentos de felicidade, nem nos momentos de tristeza, não é no vale, não é no monte, Ele estará para sempre convosco. E quem é esse ajudador, esse advogado, senão o Espírito da verdade? Aleluia. Que o mundo, disse Jesus, o mundo não pode receber. O mundo não pode receber esse Espírito da verdade. Por quê? Porque esse mundo não vê, esse mundo não conhece. Então, portanto, não pode. Mas vós conheceis, porque Ele vive convosco e estará dentro de vocês. Até então, o Espírito Santo não tinha sido derramado por completo sobre a igreja. O Espírito Santo habitava em Jesus Cristo. Isaías, capítulo 61, já nos revela isso, que o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para pregoar as boas novas. Lucas nos revela que Jesus entrou num templo uma certa feita, pediu os rolos, e alcançaram a Jesus um rolo, um pergaminho, um rolo, e ele abriu aquele rolo e leu Isaías 61 e disse: hoje se confirma esta passagem. Então, quando Jesus diz o seguinte: porque Ele, o Espírito Santo, vive convosco, Ele estava se referindo que Ele, Jesus, era cheio do Espírito Santo, Ele tinha sido ungido pelo Espírito Santo, e naquele momento o Espírito vivia com eles. Mas diz o texto: e estará, ou seja, logo depois esse Espírito que vive com vocês, em breve Ele estará dentro de vocês. Fazendo referência ao derramar do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Que promessa, amados! Que segurança, irmãos! Que segurança que o cristão tem! Veja bem, o mundo quer toda essa segurança, o mundo corre atrás de segurança, o mundo que mais quer segurança. E nós, como cristãos, temos essa promessa, essa segurança.
de que nós não estamos sós, que o mundo pode nos abandonar. Como diz a palavra de Deus, todavia pode uma mãe esquecer do filho que amamenta, mas diz o Senhor, eu todavia não esquecerei de vós. Deus não esquece de nós, Deus zela por nós. Cristo prometeu aos seus discípulos, vocês não vão ficar órfãos, vocês não vão ficar a sós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Aqui é uma promessa que Jesus estava dizendo que ele vai voltar. Assim como ele subiu, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, entretanto vós me vereis, porque eu vivo e vós da mesma forma vivereis. Jesus falando que em breve o mundo não vai me ver mais, referindo-se à sua morte, à sua partida dessa terra. Mas todos quantos obedecem aos mandamentos, todos aqueles que são filhos de Deus, têm contato, vê o Filho, vê Jesus, não no sentido literal de ver Ele, mas sentir Ele, pela sua graça, pela presença do Espírito Santo. E claro que Jesus estava falando aos 12 discípulos, é necessário se fazer essa ressalva, que os 12 discípulos viram Jesus depois que ele ressuscitou. Jesus se apresentou a eles. Jesus foi lá e se apresentou, se eu não me engano é João capítulo 20, ali, versículo 19 ao 23. Jesus se apresentou a eles, eles estavam encerrados com medo, como eu já citei anteriormente. Jesus foi lá e se apresentou. O mundo não me verá, mas vocês vão me ver novamente. Vocês vão me ver, porque eu vivo, e da mesma forma vós vão viver. Versículo 21 diz, aquele que tem os meus mandamentos, ele repete o versículo 15, aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele, ou me manifestarei a ele. Nós vimos, amados, nesse versículo 21, que o obedecer aqui não é simplesmente uma ordem, no sentido, tu vai me obedecer e ponto final. Tu vai obedecer os meus mandamentos e ponto final. Nós vimos que esse obedecer não está frisado apenas numa ordem imperativa, mas na relação entre amor e obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. Veja que o obedecer os mandamentos está intimamente ligado ao amor. Repito, não é uma obediência por simples ordem, faça isso e ponto final. Bom, eu vou fazer porque eu sou mandado. Não, aqui obedecer está ligado no amor. Se eu amo a Deus, se eu amo a Cristo, pela salvação que recebi, pela graça que eu recebi, pela presença do Espírito na minha vida, se eu amo a Deus, logo eu obedeço. Está entendendo, amados? Não é uma obediência cega, não é uma obediência por mera ordem, mas é uma obediência relacionada no amor, com relação ao amor, ligada ao amor. Se nós amamos, nós obedecemos de bom grado. É exatamente o que Jesus está dizendo. Logo podemos entender o porquê que uma lista de mandamentos eu obedecer, simplesmente por obedecer, não vale nada, não tem valor nenhum. Aquele texto mais clássico do que nunca, aquele jovem que se apresentou a Jesus. O que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus disse, guarda esse mandamento. Senhor, eu já tenho feito isso desde a minha meninice. Pois então te falta uma coisa, vende tudo que tem e me segue. Aquele jovem, aquele menino, aquele homem guardava uma regra só, mas não amava. O seu amor estava no dinheiro, o seu amor estava nos bens que ele possuía. Ele obedecia aquilo por tradição, por outra coisa qualquer. E aqui Jesus está relacionando o obedecer aos seus mandamentos, mas ligado ao amor. Eu amo a Deus, eu amo a Cristo, eu amo a sua palavra, eu me deleito na sua palavra. Por isso eu obedeço a sua palavra. Amém, amados? E quando nós entendemos isso, o obedecer daí já não é mais um fardo.
mas o obedecer já se passa uma gratificação, uma alegria em obedecer. Eu sou grato em obedecer a Deus porque eu amo Ele, mas sei eu que Ele, antes de eu amá-lo, Ele me amou primeiro. Aleluia. Então, portanto, Jesus diz que aquele que ama Ele, obedece os seus mandamentos, e mais, e esta pessoa será amada do meu Pai, e eu também, disse Jesus, o amarei e me revelarei a Ele, me manifestarei a Ele. Glória, glória, glória. O que é esse manifestar? Hoje de manhã nós pensávamos sobre isso. Esse manifestar, amados, não é eu ter uma casa própria, Deus me dá uma casa própria, Deus me dá um melhor emprego no mundo, Deus me dá um carro zero. Ainda que Ele pode fazer isso, ainda que pela sua graça, misericórdia, Deus pode nos atender nessas coisas. Mas eu quero dizer que o profundo do cristianismo não é esse. Aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, disse Jesus, será amado do meu Pai, e eu também vou amar Ele, e eu vou me manifestar na vida dele. O que é esse manifestar? Eu mostrei para os irmãos uns domingos atrás aqui um livro de Dietrich Bonhoeffer, um pastor luterano na Segunda Guerra Mundial. Ele doou a sua vida para pregar o verdadeiro evangelho. Muitas das igrejas, as igrejas oficiais da Alemanha naquela época, que era a igreja luterana, que é a igreja luterana, uma das igrejas oficiais, aderiram todos os ensinamentos do nazismo. Esse pastor disse, não, isso não é bíblico, e ele se posicionou contra, e ficou do lado da palavra de Deus, e isso lhes custou a vida, amados. Mas ali Jesus se manifestou a ele, porque ele amava a sua palavra, a palavra de Deus, ele amava Deus, e Deus se manifestou na vida dele, através da obediência, através de dar segurança a outros irmãos. Muitas pessoas não abandonaram a verdadeira fé por causa daquele pastor que se manteve firme na doutrina, que se manteve firme em amar a Deus, que não se deixou influenciar pelo mundo, pela ganância, pelo tapinha nas costas, mas antes amou o Evangelho acima de tudo, e Cristo se manifestou através da vida deles, e que muitos irmãos daquela época, em momento de dor, em momento de luta, e pense em luta na Segunda Guerra Mundial, não sei se alguém já leu algum livro sobre a Segunda Guerra Mundial, sabe do que eu estou falando, porque eu já li. O negócio era feio, te matavam para troco de nada, tu valia menos de R$1 hoje, te matar era rapidinho. Mas aquele pastor, amados, Jesus se manifestou na vida dele de uma tal forma que ele entregou a sua vida. Ele foi morto uma semana antes de terminar a guerra, mas através da sua vida que Jesus se manifestou através dele, muitas pessoas foram salvas, muitas pessoas não abandonaram a fé, muitas pessoas foram agraciadas por Deus, porque aquele homem amou Jesus Cristo, porque aquele homem amou a sua palavra. Outro exemplo, eu cito seguidamente ele aqui porque está ligado à nossa fé pentecostal, John Wesley. Quando aquele homem recebeu aos 38 anos de idade um chamado especial, o seu coração foi aquecido pelo Espírito Santo, ele começou a pregar na igreja oficial da Inglaterra, que é a igreja anglicana, lá por volta de 1700 e uns quebrados, e a igreja então fechou as portas dos seus templos para esse pastor pregar, o pastor John Wesley. Ele não podia mais pregar nos púlpitos da igreja, expulsaram ele da igreja. Ele disse, olha, agora a minha paróquia é o mundo. Ele queria dizer o seguinte, aonde eu estiver, seja no campo, seja aonde, na praça, em qualquer lugar, ali é o lugar de eu pregar a palavra de Deus, ali é o lugar de eu anunciar o Evangelho. E isso aconteceu durante 5 décadas. Um homem que revolucionou a sua história, um homem que trouxe um avivamento maravilhoso para a igreja. Em 1910, na rua Azusa, nascem então as igrejas da Assembleia de Deus, através desse avivamento de John Wesley.
Esse é o manifestar. Quando a Bíblia diz, e eu me manifestarei a Ele, é isso que a Bíblia está dizendo. É no momento de dor, é no momento da luta, é no momento da enfermidade, do câncer, é no momento da dificuldade, é no momento que não tem um alimento sobre a mesa. Mas é viver o Evangelho, é amar o Evangelho. E quando a gente menos espera, amados, Jesus está se manifestando através de nós, e a gente nem está sabendo. E tem irmãos nos olhando, se pô, como esse irmão está lutando, esse irmão está passando por um momento difícil, mas ele permanece firme. Isso nos encoraja, irmãos. Eu já preguei aqui sobre o apóstolo Paulo. Ele estava preso, e os irmãos vendo Paulo preso, e Paulo não desanimava, Paulo pregava com mais amor, com mais firmeza, aquilo incentivava o povo a pregar também. Jesus quer se manifestar na minha vida e na tua vida. Concluindo rapidamente, então perguntou Judas: Senhor, mas por que tu revelarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos a Ele e faremos nele nosso lar ou nossa morada. Quem não me ama não obedece às minhas palavras. E Jesus respondeu a Judas, não Iscariotes, o outro Judas, por que ele não se manifestava ao mundo? Porque o mundo não lhe obedece, porque o mundo não lhe ama. E o Senhor Jesus só se manifesta no seu total poder, na sua total glória, aquele que ama Ele, aquele que obedece a sua palavra, aquele que obedece os seus mandamentos. Amém, amados? Aleluia. Por isso que a gente vê o mundo de mal a pior, indo de mal a pior, porque as pessoas não querem amar Jesus. Quando tu prega, muitas vezes as pessoas debocham, as pessoas não querem, simplesmente rejeitam a palavra de Deus como verdade absoluta. A palavra de Deus hoje em dia para muitos é uma palavra não absoluta, não uma verdade absoluta, mas relativa. Eu acho que é verdade, você acha que não é, o outro acha que é, o outro não. Não, a palavra de Deus é verdade absoluta, creiamos nós ou não. Então Jesus se manifesta com o seu amor, com o seu poder a todos quantos amam a sua palavra, obedecem a sua palavra. E nessa noite, queridos, espero que todos nós viemos amar e obedecer a palavra. E esse obedecer não por mera religião, não só porque o pastor está dizendo eu vou fazer, não, mas porque nós amamos Jesus, porque Jesus nos escolheu. Você foi escolhido por Jesus. Entenda isso, você não está aqui em vão. Jesus te escolheu. E esse obedecer está relacionado diretamente ao amor. Nós temos a segurança. Você não está sozinho. Nós, a igreja, não estamos sozinhos. O Espírito de Deus habita em nós. Aleluia, glória a Deus. Você pode chegar em casa e dar um sorriso bem bacana, dizer: o Espírito Santo habita em mim. Graças a Deus. E esse Espírito Santo não é qualquer Espírito, não é qualquer um. Ele é a mesma essência de Jesus Cristo. Ele é a mesma essência de Deus. Só isso. Só isso, irmãos. A mesma essência do Criador de todas as coisas. O Espírito Santo é a mesma essência de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário e foi ressuscitado. É só isso, aquele que habita em nós. Então não há temor em nós, irmãos. Não pode haver temor em nós, pois nós não recebemos um espírito de covardia, um espírito de temor, como diz a Bíblia, mas recebemos um espírito de firmeza e de poder. Amém, amados? De poder, de segurança. Pode cair o mundo, mas eu estou firme em Jesus Cristo. Pode o mundo todavia desabar sobre mim,
mas eu tenho esperança e tenho segurança, porque eu confio nas promessas da palavra. Vamos orar, amados? Nós vamos trazer a memória. Vamos trazer a memória. Jesus Cristo morreu por mim na cruz. Jesus padeceu por mim. Ele sofreu. Ele padeceu. E nós vamos nos lembrar de que Ele subiu ao céu, de que Ele foi ao Pai, enviou o Consolador até nós, mas que em breve Ele voltará novamente. E assim como Ele vive, diz a Bíblia, nós também viveremos. Assim como Ele é, nós também seremos. Amém, irmãos? Vamos orar a Deus. Querido Deus, querido Pai, nós neste momento queremos Te agradecer, Pai. Te agradecer, Pai, por este momento tão glorioso, o momento, Pai, de nós ouvirmos a Tua Palavra, onde nós podemos entender que nós temos segurança, porque nós temos o Espírito de Deus sobre nossas vidas, ou melhor, dentro de nossas vidas. Temos o Espírito do Senhor, que é a mesma essência de Jesus Cristo, que é a mesma essência de Deus, o Criador de todas as coisas, o Redentor das nossas vidas. Pai querido, que nós recebemos esse Espírito, não espírito fraco, não espírito de temor, mas um Espírito, Pai, de poder, um Espírito, Senhor, que nos consola, um Espírito que não nos abandona, antes está conosco até o fim. Muito obrigado, Pai. A igreja pode ter essa segurança, nós podemos ter essa segurança, a segurança de que nós não somos abandonados por nada. Muito pelo contrário, temos a segurança da vida eterna, temos a segurança de que, embora, Pai, passamos por problemas e dificuldades, a Tua palavra nos diz que o Senhor se manifesta através das nossas vidas, se manifesta através da vida da igreja, se manifesta, Senhor, através da vida dos jovens, através da vida dos adolescentes, te manifesta através da vida dos músicos, através da vida dos ministros de louvor, te manifesta através, Senhor amado, de cada irmão, de cada irmã, Senhor. Em nome de Jesus, todos aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos, o Senhor possa se manifestar com bênção, com vitória, com graça aos demais. Oramos pelo poderoso nome de Jesus Cristo. Amém.